Eles ainda estavam rindo quando ela entrou na sala. Não era uma gargalhada alta. Era aquele tipo de risinho venenoso. O que faz você olhar para o chão, mesmo que não seja sobre você. Aquele que gruda na sua roupa, no seu dia, mesmo depois que acaba. Dona Clarice não reagiu. Continuou andando. Os passos arrastados nos sapatos antiderrapantes faziam um chiado baixo no piso frio da sala 204 do Colégio Estadual Machado de Assis, em Belo Horizonte. Na mão esquerda, o carrinho de limpeza. Na direita, um pano dobrado 2 vezes. Ela andava como quem já sabia que ninguém a veria. E mesmo assim, via tudo. Mas alguém a viu. Professor Otávio, novo, bem vestido, com aquele jeito de quem gosta da própria voz, acabava de terminar de rabiscar um problema complicado de matemática no quadro. A turma do terceiro ano, turma D, estava largada nas cadeiras, com os cadernos pela metade e os olhos mais ainda. Quinta-feira, última aula do dia, todo mundo exausto. Mais alguém quer tentar? Disse ele com um certo charme, se afastando do quadro como se soubesse que ninguém ousaria. Ninguém levantou a mão. E foi aí que ele a viu. Clarice já estava na sala, encostando o carrinho no canto perto da porta, como fazia toda semana naquele horário. Calada, discreta, limpando o parapeito da janela. Otávio sorriu. Aquele sorriso que carrega veneno disfarçado. Dona Clarice, a senhora tem alguma ideia para compartilhar com a gente? Ela parou. Todas as cabeças viraram. Alguém soltou uma risadinha. Não era a primeira vez que Otávio fazia isso. Todo mundo na sala já sabia. Uma vez perguntou para a merendeira se ela queria dar aula de nutrição. Outra vez ofereceu ao porteiro um lugar no clube de debates. Sempre em tom de piada. Nunca de verdade. Sempre alto o suficiente para gerar risos. Nunca alto o suficiente para virar reclamação formal. Clarice se endireitou devagar. Olhou para o quadro. Depois para ele. Não era a intenção, disse com a voz calma, mas firme. Mas posso tentar. Silêncio absoluto. Como se alguém tivesse puxado a tomada do mundo. Otávio piscou. A senhora pode, disse ele, ainda sorrindo, mas com uma pequena hesitação, como quem começa a sentir que exagerou. Ela assentiu com a cabeça. Isso é uma prova de limite, não é? Delta e Épsilon. O silêncio engrossou. O sorriso de Otávio deu uma tremida, depois voltou. Ele deu espaço. Fique à vontade. Clarice caminhou até o quadro sem pressa. Não largou o pano. Só o trocou de mão. Os dedos pegaram o giz. Peso familiar. Ninguém respirava. Ela olhou o quadro. Uma vez só, da esquerda para a direita. Depois virou-se para a turma. Estão complicando demais, disse. É aí que a maioria se perde. Fica mais claro se você fixa o delta na inclinação da função. Ainda mais se o limite existir. E então ela começou a escrever. Nada rápido, nada teatral. Mas limpo, direto, exato. Como quem dobra lençol com precisão, canto a canto. Ela escrevia com segurança, com serenidade, com clareza. Quando terminou, deu um passo para trás. A prova estava completa, sem cortes, sem emendas, sem hesitação. Só a solução. Silêncio. E então, do fundo da sala, alguém sussurrou. Caraca! Otávio não se mexeu. A boca dele se abriu um pouco. Depois fechou. Não era raiva no rosto dele, nem vergonha. Era pura incredulidade. Clarice o olhou. Essa é uma forma de resolver, disse. Existem outras. E então, como se nada tivesse acontecido, voltou para o carrinho. Pegou o borrifador. Continuou limpando a janela. Como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha. Na sexta aula, a escola inteira já sabia. Não importava se era aluno de educação física, coral ou reforço de português. A notícia correu mais rápido que bilhete de sala de aula. Mais potente que o sinal do intervalo. Ela resolveu. Sem olhar em papel nenhum. Sem celular. Limpou a janela e o quadro. Parecia que estava esperando por isso há anos. Vitória Almeida tinha gravado tudo. Só alguns segundos de trás do livro de química, com a câmera meio tremida. Mas bastava. A mão de Clarice desenhando a prova com calma. O giz deslizando como se tivesse saudade do quadro. O silêncio daqueles 20 alunos. E de um professor engasgado de surpresa.
No fim do dia, o vídeo já passava de 40 mil visualizações. Clarice não sabia. Estava na salinha dos materiais, repondo o papel higiênico e registrando os produtos gastos na prancheta de controle. Fazia isso toda sexta. O clique do relógio de pulso marcava 15 horas e 38 minutos. Ela se movia devagar. Não por cansaço, mas porque os pensamentos estavam pesados. Quando passou de novo pelo corredor de matemática, o silêncio foi estranho. Os alunos que haviam agora encaravam um pouco mais. Um aceno aqui, um sorriso tímido ali. Clarice só respondia com um aceno leve e seguia. Otávio estava sozinho na sala, parado, olhando para o quadro. A prova já tinha sido apagada, mas parecia que algo continuava grudado ali. Não era giz, era ego. E ele não tinha dito uma palavra desde que ela saíra. Naquela noite, Clarice jantava sozinha, como de costume. Batata doce cozida e couve refogada, servidas num prato de porcelana simples. O rádio tocava um samba antigo, daqueles que seguram o peito. O apartamento, pequeno, mas limpo e organizado, tinha silêncio de respeito. Ela abriu uma gaveta. Dentro, uma pasta plástica surrada, amarelada pelo tempo. Abriu devagar. Dentro, os históricos escolares. Universidade Federal de Minas Gerais. Matemática, média próxima de 9. Debaixo dos papéis, uma foto amassada. Clarice, aos 22 anos, com os braços ao redor de duas meninas mais novas. As irmãs. Todas sorrindo, cheias de futuro. Foi antes do acidente, antes da vida mudar. Ela estava a 2 semestres do diploma. Então o telefone tocou. O pai tinha morrido. A mãe, já doente, não conseguia cuidar de tudo. As meninas, de 10 e 12 anos, precisavam de alguém. E Clarice não hesitou. Trancou a faculdade, voltou para casa, arrumou trabalho, depois outro. Pagou conta, cozinhou, lavou, cuidou das meninas, ajudou com o dever de casa, discutiu com o síndico, dormiu pouco, engoliu sonho atrás de sonho. Um semestre viraram 5 anos. O diploma virou memória, mas a matemática não. Ela ficou. No dia seguinte, ao chegar na escola, Clarice percebeu. Algo havia mudado. Os alunos a cumprimentavam. Um menino disse: "Bom dia, dona Clarice." Uma menina perguntou: "Aquilo que a senhora fez ontem foi real?" Clarice demorou para responder. Tem coisa que não sai da gente, mesmo quando a gente tenta. Na sala do professor Otávio, tudo também tinha mudado. Ele não fazia mais piadinhas. Não apontava para a porta. Dava aula como quem sente que está sendo observado. A voz dele estava mais baixa. Os passos menores. E então, no almoço, aconteceu algo que nem Clarice esperava. Bateram na porta da salinha dela. Era Rafael Mendes, 17 anos. Atletismo. Quase nunca com o caderno em dia. Trazia uma folha dobrada, um exercício de matemática pela metade. "Tô tentando fazer isso aqui. Não tô conseguindo." Clarice o olhou. "Quer ajuda?" Ele assentiu. Ela saiu, encostou na parede do corredor, pegou a folha, leu, sorriu de leve. "Você esqueceu o sinal negativo no terceiro passo e está tratando a constante como se fosse uma variável." Rafael arregalou os olhos. "É isso." O professor disse algo parecido, mas com a senhora fez sentido. "Não é saber mais, é enxergar melhor", respondeu Clarice devolvendo o papel. "A senhora já deu aula?" Clarice hesitou. "Não oficialmente. A senhora devia dar." Ela não respondeu. Apenas voltou para sua sala. Mas por dentro, algo se mexeu. Algo que ela achava que tinha enterrado há muito tempo. Na sexta-feira, Clarice já não era apenas a faxineira. Os alunos se reuniam no corredor do bloco C só para ver se ela aparecia. Alguns disfarçavam olhando o celular. Outros esperavam de mochila nas costas, como se algo grande fosse acontecer. E às vezes acontecia. "Dona Clarice, me explica esse gráfico. A senhora pode olhar esse exercício para mim? Você tem Insta? Devia ter um canal, sabia?" Ela nunca fora tão chamada pelo nome. Durante anos foi a moça da limpeza, a senhora, a faxineira. Agora havia algo diferente nos olhos dos jovens. Reconhecimento. Às 14 horas e 17 minutos, entre o fim de uma aula e o início da próxima,
O diretor Leandro chamou Clarice à sua sala. Estava de mangas arregaçadas, óculos na mão e aquele olhar entre curioso e respeitoso. Clarice, começou. Você causou um rebuliço por aqui essa semana. Ela sentou-se com a calma de quem já viveu muito. Não foi minha intenção. Eu sei, mas os alunos estão comentando. Os professores também. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa. Posso perguntar sua formação? Ela respirou fundo. UFMG, matemática. Saí antes de terminar. Por quê? Ela olhou pela janela. Família, problemas. Precisei cuidar dos meus. Ele assentiu devagar. Você tem talento. E mais que isso, os alunos estão aprendendo com você. Eles confiam. Clarice ficou em silêncio. Eu queria saber se você toparia ajudar em um grupo de reforço. Nada formal. Só depois da aula, aqui na escola. Voluntário. Ela olhou para as mãos limpas, mas marcadas. Eu vou pensar. Naquela noite, Clarice abriu uma caixa velha embaixo da cama. Dentro, livros antigos de cálculo, cadernos cheios de fórmulas e letras apagadas. Havia também cartas. Uma delas, nunca enviada, era para o professor da faculdade. Ela pedia um semestre de pausa. Explicava a situação da família. Dizia que voltaria. Mas ela nunca enviou. Achou que ninguém sentiria falta. Na segunda-feira, havia uma mesa separada na biblioteca da escola. Redonda, simples, com uma plaquinha escrita à mão. Pode perguntar para Dona Clarice. Se ela estiver aqui, ela ajuda. Ninguém pediu isso a ela. Mas ninguém se opôs. Até o fim da semana, 11 alunos passaram por lá. Alguns queriam ajuda com geometria. Outros só queriam alguém que os escutasse. Uma menina, Sofia, do 2º ano, perguntou como estudar quando a mãe chegava tarde e o irmão mais novo fazia barulho o tempo todo. Clarice não deu conselho de autoajuda. Ela escutou. E às vezes, isso era tudo o que os alunos precisavam. Mas nem todo mundo estava feliz com isso. Na sala dos professores, o professor Otávio mal falava. Ela está fazendo esses meninos resolverem equação como se fosse poesia, comentou a professora de física, Maria Lúcia. Fez até eu repensar como ensino fração, disse um outro rindo. Otávio ficou calado. Tomava café olhando fixo para o computador. Mais tarde, quando um pai mandou e-mail elogiando a demonstração maravilhosa que a faxineira fez na aula, Otávio não respondeu. Fechou o notebook. Essa escola está virando bagunça, murmurou. E então, a tensão entrou na sala de aula. Numa aula, Otávio apresentou um problema da OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática, daqueles que desafiam universitários. Não espero que ninguém aqui resolva, disse ele, com os olhos olhando de canto para a porta aberta. Isso está bem acima do salário da maioria, né? Dessa vez, ninguém riu. Naquela noite, Clarice voltou a pé para casa. As calçadas vazias do bairro Lagoinha pareciam mais silenciosas do que o normal. As chaves na mão, as lembranças na cabeça. Passou pela vendinha onde já comprou caderno com moeda de R$1. Passou pelo apartamento onde aprendeu a dormir, com um olho aberto. Passou pelo banco da praça onde estudava à luz de um poste quebrado. Ela tinha se acostumado a ser invisível, mas agora estavam vendo. E nem todos gostavam disso. No fim de abril, a mesa da Clarice não era mais só apelido. Era oficial. A biblioteca separou um cantinho fixo, mesa redonda, 2 estantes com material, uma lousa portátil, canetas coloridas e um cartaz novo. Tem dúvida? Se a Clarice estiver aqui, você já tem metade da resposta. Ela nunca pediu nada daquilo, mas também nunca recusou. Toda terça e quinta sentava-se ali, sempre com o uniforme azul. O crachá pendurado no bolso, o carrinho de limpeza ao lado, porque ela nunca deixou de ser quem era. E os alunos continuaram vindo. Aos montes. Gente do 1º ano desesperada com fração. Gente do 3º suando com limite, derivada e integral. Gente que nunca havia feito uma pergunta na vida, com medo de parecer burro. Eles vinham porque ela explicava sem fazer parecer fácil. Porque ela escutava de verdade, porque com ela errar não era o fim.
era só o começo. Numa tarde, um aluno chamado Lucas deixou um cartaz feito à mão. Tinha escrito: "Você é mais do que eles conseguem ver." E desenhou Clarice segurando um giz e um pano de limpeza com um rodinho encostado na lousa. Ela não disse nada. Dobrou com cuidado e guardou junto com seus papéis da faculdade, que agora estavam na pasta azul, no fundo do armário. Logo chegou a mostra anual da escola. Clarice não ia. Nunca ia. Mas naquela noite, enquanto trancava o almoxarifado, escutou seu nome no alto-falante. "Senhora Clarice, por favor, comparecer ao ginásio." Ela parou, enxugou as mãos na calça. E foi. O ginásio estava lotado. Pais, alunos, professores, cartazes de feira de ciências, músicas ecoando. Mas num canto, entre um projeto de robótica e um painel sobre literatura, havia algo diferente. Um espaço simples, sem LED, sem fita. Um quadro de cortiça, gráficos rabiscados, cartinhas presas com tachinhas. Acima, em letras grandes, "O que aprendi com a Clarice." Ela se aproximou, leu: "Agora eu sei que não sou burro. Quero ser professora igual a ela." Ela me deu calma quando ninguém me escutava. Ela me ensinou matemática, mas me ensinou mais ainda a acreditar que eu posso. Ela segurou o choro. Atrás dela, vários alunos se aproximavam. Wesley, o mesmo que um dia chegou com a equação incompleta, estendeu uma calculadora quebrada com um adesivo colado atrás. "Continue resolvendo." Clarice não discursou. Não precisava. Apenas sorriu. E aquele sorriso dizia tudo. Não de surpresa, de certeza. Naquela noite, em casa, ela colocou a calculadora ao lado da velha foto com suas irmãs, a mesma de antes da vida virar. Pegou o moletom antigo da UFMG, dobrou com carinho, guardou. Depois abriu um caderno novo. Na primeira página, escreveu: "O que acontece quando o limite tende ao respeito? Ele se transforma em reconhecimento." Epílogo. Clarice nunca virou professora oficialmente. Nunca terminou o diploma, nunca pediu um cargo. Mas os alunos voltavam. Alguns, já formados, passavam para dar um abraço. Outros mandavam mensagens da faculdade. Um deles virou professor e colou uma foto dela dentro da gaveta para lembrar por que ele começou. A secretaria ofereceu a ela um cargo de mentora escolar. Ela aceitou, mas com uma condição: manter a limpeza da escola, porque ela queria mostrar que ensinar e limpar não são opostos, são formas diferentes de cuidar. E ela continuava, lavando o chão dos corredores, consertando torneiras, abrindo a escola antes do sol nascer. Mas agora, ela também abriu portas dentro das pessoas. E quando os alunos contavam essa história para os novatos que não estavam lá naquele dia, eles não diziam: "Ela era só a faxineira." Eles diziam: "Essa é a Dona Clarice. Ela é a razão pela qual eu acreditei em mim."